Boa noite. Vamos começar mais uma sessão didática e hoje a Esmeralda vai apresentar, sob orientação do Bernardo, Escape. E aí nós vamos entender melhor o que que é isso, né, Esmeralda? Isso. Obrigada e vamos começar. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Esmeralda, Rio de Medicina de Emergência do Odilon. Eu fui orientada pelo Bernardo para apresentar essa aula aqui na nossa sessão didática. O tema de hoje é ESCAPE, que é o Sympathetic Crashing Acute Pulmonary Edema. É um tema, assim, mais conhecido popularmente como flash edema pulmonar, ou IC aguda hipertensiva grave, mas ainda permanece um tema pouco estudado, pouco disseminado, com carência de evidências robustas, né, no que concerne ao manejo dessa síndrome. A maioria dos estudos que a gente vai mostrar aqui são estudos controlados sem randomização, ou seja, estudos de coorte, em sua maioria constituindo nível de evidência 4, mas são as evidências que nós temos disponíveis e temos que trabalhar com elas. E elas sim mostram um impacto clínico marcante e significativo, bem como os desfechos clínicos de grande importância, tanto na redução de mortalidade desses pacientes, quanto na redução de custos em saúde, quando o protocolo de tratamento é instituído adequadamente. Então, a aula foi dividida em 5 tópicos, começando então pela definição. Esse artigo de revisão, publicado em 2016 na Índia, ele traz o conceito em português, né? Se a gente for fazer uma tradução literal livre, vai ser um edema pulmonar agudo resultante de disfunção simpática. Esse termo escape, ele traz já no seu nome a importância da hiperativação simpática no desenvolvimento da fisiopatologia central. Mas onde que o escape se encaixa nas síndromes que a gente já conhece, né? O escape, na verdade, é um subgrupo da síndrome de IC aguda. Essa síndrome de IC aguda é uma causa subjacente comum para a dispneia na sala de emergência. Clinicamente é caracterizada por um aumento nas pressões de enchimento do coração, levando um rápido acúmulo de fluido, tanto no interstício quanto nos alvéolos pulmonares. Pode ter um largo espectro de apresentações, desde edema pulmonar até choque cardiogênico. E o escape, os pacientes nesse subgrupo, eles apresentam uma IC aguda grave e hipertensiva, com uma instalação rápida e dramática dos sintomas, levando ao que algumas pessoas já conhecem, né, como flash edema pulmonar, que seria o cenário clínico mais grave dessa IC aguda hipertensiva, um destino extremo no espectro agudo no espectro do edema agudo de pulmão. Essa emergência clínica, ela é uma daquelas emergências onde o tratamento imediato não somente salva a vida do paciente, como reduz de forma importante a sua morbimortalidade. Um pouquinho do racional fisiopatológico para a gente entender. O New England tem esse artigo que mostra um alvéolo normal, onde a homeostase dos fluidos alveolares é um resultado do equilíbrio, né, entre as forças que levam fluido para a circulação pulmonar e os mecanismos responsáveis pela retirada desses fluidos. Então, o fluido no capilar pulmonar, ele vai circular, vai adentrar o interstício alveolar, mas não vai inundar o alvéolo, porque o alvéolo tem um epitélio de proteção com junções bem aderidas que impede que esse fluido entre no espaço onde deveria estar o ar. E aí a circulação linfática vai retirar esse excesso de fluido e vai levar de volta para a circulação sanguínea. No caso do edema pulmonar, que fundamentalmente se divide no edema cardiogênico e não cardiogênico, os dois têm apresentações similares, mas têm causas diferentes. Isso é importante a gente saber porque o tratamento também vai ser diferente. Mas, de modo geral, no edema pulmonar cardiogênico, vai haver um aumento da pressão hidrostática nos capilares pulmonares, de forma que mais fluido entre no interstício pulmonar e esse fluido em excesso vai inundar o alvéolo de líquido.
Já no edema pulmonar não cardiogênico, não é o foco da aula, mas só para a gente saber que existe, o edema alveolar não vai acontecer necessariamente por um aumento na pressão hidrostática, e sim por um dano direto pulmonar que causa um estresse nessa barreira de proteção do alvéolo, e aí vai causar inundação alveolar da mesma forma, mas por um mecanismo diferente. O EMCRIT, ele traz essa ideia de que o escape ele se desenvolve quando um trigger agudo se sobrepõe a uma causa subjacente, que o paciente já tem normalmente uma IVE crônica, principalmente diastólica, e a maioria deles tem história de hipertensão, e aí, por algum motivo, eles têm uma adesão medicamentosa a vasodilatadores, principalmente Ecobra, ou uma hipervolemia resultado de subuso de diurético, ou então o paciente perdeu uma sessão de hemodiálise. Pode ser também um IAM, um episódio de estresse, ansiedade, abstinência. E depois que a gente diagnostica o escape, é importante buscar esse trigger responsável para tanto direcionar o tratamento para ele, tanto para evitar que ele surja e traga novas descompensações por esse motivo. Esse artigo de revisão, ele resume, então, que uma disfunção de VE vai levar a um aumento das pressões de enchimento do átrio esquerdo, com aumento abrupto também do tônus simpático e liberação excessiva de catecolaminas. E aí essas catecolaminas vão aumentar a frequência cardíaca, com redução do tempo diastólico, aumento da pressão diastólica final do VE, e isso vai levar a um fluxo retrógrado, né, do VE para o átrio esquerdo e para a circulação pulmonar, precipitando o flash edema. Vai haver uma redistribuição de fluido corporal, o paciente, então, vai ter uma disvolemia e não necessariamente uma hipervolemia, como a gente vê a maioria dos pacientes com escape estão euvolêmicos ou até hipovolêmicos, e esse estresse pulmonar vai gerar um aumento da permeabilidade da microvasculatura, que vai levar à instalação abrupta do quadro com uma rápida evolução, de minutos a horas. É uma coisa bem marcante do escape, esse desenvolvimento rápido do quadro. O IMCRIT traz esse esqueminha que ele denominou de espiral viciosa do escape, que começa com uma hiperativação simpática, que vai levar à vasoconstrição, com o aumento da pós-carga. Isso é muito central na fisiopatologia do escape. E esse aumento da pós-carga vai piorar a função cardíaca, vai mandar fluido de volta para a circulação pulmonar, levando ao edema alveolar. Isso vai piorar a função pulmonar. O paciente vai se sentir dispneico, vai se sentir péssimo, vai liberar ainda mais catecolaminas, que vão aumentar ainda mais a pós-carga, vai causar venoconstrição, reduzindo a capacitância venosa e redirecionando o fluxo das circulações plâncnica para pulmonar. E essa espiral se retroalimenta, e por isso o escape se desenvolve tão rápido no flash edema pulmonar, que recebe esse nome devido a essa rápida instalação. Esse quadrinho é um dos mais importantes da apresentação, porque ele faz a diferenciação entre escape e FOSP. O FOSP é o que a gente já conhece mais como uma IC congestiva, né? Uma apresentação aguda de uma IC descompensada, que, ao contrário do escape, vai se desenvolver gradualmente ao longo de dias, sei lá, uns 7, 10 dias. O paciente vai estar com sinais de congestão sistêmica, vai estar, às vezes, com ascite, com edema de membros inferiores, porque, fundamentalmente, ele está hipervolêmico. A fisiopatologia desse FOSP é uma sobrecarga de volume e, portanto, o tratamento principal é a remoção do excesso de volume, tanto com diurético, às vezes até com diálise. O paciente pode estar hipertenso, normotenso ou hipotenso, ao contrário do escape, em que ele vai estar hipertenso. E o escape, então, se diferencia do FOSP porque na fisiopatologia central dele tem uma pós-carga excessivamente aumentada, tem uma instalação abrupta. O tratamento principal, então, não é tirar volume, porque pode ser que ele nem esteja hipervolêmico, e sim resolver a pós-carga aumentada com altas doses de
vasodilatador, no caso, Tridil. E vai resolver também a insuficiência respiratória dele com CPAP ou BiPAP. O escape, o paciente tem que ser manejado no ambiente de terapia intensiva, ao contrário do FOSP, que comumente a gente maneja esses pacientes em ambiente de enfermaria. Então, como que esses pacientes vão chegar para a gente? O paciente com escape, devido a essa descarga simpática acentuada, ele vai ter uma dispneia de instalação abrupta devido a um edema pulmonar ameaçador à vida. Eles vão adentrar a sala de emergência com uma insuficiência respiratória grave, inquietos, diaforéticos, hipoxêmicos, vasoconstritos, com extremidades frias, vão ter elevada frequência cardíaca, PA sistólica normalmente acima de 160, 180, crepitações bilaterais no exame físico, e o POCUS, em geral, pode apresentar uma fração de ejeção preservada. O POCUS, ele, ao lado da história clínica e do exame físico, é a nossa ferramenta mais poderosa para diagnosticar o escape. No caso do POCUS pulmonar, ele tem maior sensibilidade e especificidade do que o raio-x de tórax para diagnóstico do escape, e vamos ver linhas B bilaterais homogeneamente distribuídas. Isso é tão importante que no paciente com dispneia que chega na sala de emergência, a gente faz o POCUS e não vê linhas B, a gente pode confiantemente excluir edema agudo de pulmão cardiogênico como causa dessa dispneia. Além disso, no eco Doppler bidimensional, ele é importante para avaliar as funções miocárdicas e valvares e tem uma boa correlação na estimativa da fração de ejeção quando comparado com o cateterismo de artéria pulmonar. Eles concordam em cerca de 86% num artigo em que avaliou 49 pacientes críticos. Então, o eco, quando permanece dúvida ainda no diagnóstico, depois na anamnese, depois do exame físico, depois do POCUS, o eco é a ferramenta de escolha para a gente poder identificar o que está acontecendo. Esse estudo, inclusive, traz uma informação bem interessante, foi publicado no New England em 2001. Ele avaliou 38 pacientes que se apresentaram na sala de emergência com critérios de edema agudo de pulmão. E o que eles fizeram? Durante o episódio agudo, eles fizeram um eco e mediram a fração de ejeção. Trataram esses pacientes e 3 dias depois do tratamento, quando os pacientes já estavam bem, eles fizeram o eco de novo e mediram de novo a fração de ejeção. E eles encontraram uma correlação muito semelhante. A fração de ejeção foi semelhante antes, durante o episódio agudo e após. 50% desses pacientes tinham uma fração de ejeção normal, acima de 50, após o tratamento, e desses que tinham fração de ejeção normal, 89% também tinha uma fração de ejeção normal durante o episódio agudo, e 100% deles tinham uma fração de ejeção de pelo menos 43% durante o episódio, o que reforça dados de um estudo anterior que fala que 40% dos pacientes têm insuficiência cardíaca devido à disfunção diastólica isolada. Ou seja, uma fração de ejeção normal após o tratamento do edema agudo de pulmão significa uma provável disfunção diastólica isolada e transitória durante aquele episódio. Ao contrário do que eu particularmente pensava, eu sempre falava edema agudo de pulmão, eu pensava que era uma disfunção sistólica de VE, mas aparentemente, de acordo com esses estudos, é principalmente por disfunção diastólica. O cateterismo de artéria pulmonar é o padrão ouro para determinar a causa do edema pulmonar agudo, mas foge um pouco do nosso cotidiano por não ser tão disponível. O raio-x de tórax, ele é uma boa ferramenta para a gente ver sinais que sugerem um edema agudo de pulmão cardiogênico, mas não dá tempo da gente fazer raio-x no paciente antes de instituir o tratamento. Mal dá tempo de fazer eletrocardiograma, porque o paciente está tão inquieto que não tem como deitar, deixar ele quietinho para fazer o ECG, quanto muito menos fazer um raio-x. Mas dá para a gente diferenciar entre edema agudo de pulmão cardiogênico e não cardiogênico em algumas vezes, principalmente porque no cardiogênico comumente vai ter uma área cardíaca mais aumentada, vai ter linhas B septais, vai ter aumento da trama peribroncovascular. Enquanto no não cardiogênico, por exemplo, esse exemplo aqui, a imagem da direita, é um edema não cardiogênico causado por uma sepse de foco pulmonar com síndrome de desconforto respiratório agudo.
Uma das outras limitações do raio-x de tórax é que qualquer coisa que preenche os alvéolos vai ter uma imagem semelhante no raio-x, seja sangue, pus, líquido ou uma neoplasia. E o raio-x também tem algumas limitações técnicas, porque normalmente o paciente está em decúbito dorsal, o raio-x pode ficar rodado, pouco penetrado, e tem uma acurácia reduzida. A gente só vai ver sinais de edema quando o líquido pulmonar tiver aumentado em cerca de 30%. Em relação ao manejo, esse artigo de revisão que eu citei no início, ele defende a ideia de que o reconhecimento precoce e o pronto início do tratamento são as condutas ideais para prevenir a morbimortalidade nos pacientes. Porque o pronto início do tratamento, ele tem impacto no segmento clínico, nas taxas de intubação e na admissão do paciente no CTI, reduzindo, né, esses desfechos. O tratamento eu dividi didaticamente em 5 frentes, mas que na verdade tem aplicação simultânea, que é garantia da via aérea, seja com intubação ou VNI, sedação e analgesia, uso de diurético e controle da PA. A ventilação mecânica invasiva, ela raramente vai ser demandada, principalmente se a gente conseguir instituir a VNI e altas doses de nitroglicerina precocemente no tratamento do paciente. Então, ela pode ser evitada e estar indicada, sobretudo, se o paciente tiver contraindicações à VNI, como, por exemplo, está muito agitado, não está tolerando, está com um nível de consciência que não dá para poder aplicar VNI, ou então já se apresenta na sala de emergência no momento mais tardio da insuficiência respiratória. E lembrando que caso esse paciente tenha a mesma indicação de TOT, pode ser que seja uma intubação difícil, porque os pacientes inquietos, eles dificilmente toleram pré-oxigenação, aumentando as chances de PCR e peritote. Com relação à VNI, que é um grande aliado nosso no tratamento do ESCAPE, ela é considerada grau A de recomendação no tratamento do edema agudo de pulmão. O IMCRIT traz até a expressão de que a VNI existe a primazia da pressão positiva, porque ela tem um início de ação tão rápido que ela se torna o principal tratamento assim, no ESCAPE, porque esse início supera até o início de ação dos medicamentos que a gente utiliza. Além de fornecer oxigenação, ela mantém patentes os alvéolos inundados, reduz o espaço morto pulmonar, reduz a pré e a pós-carga, com efeito imediato. Assim que é acoplado e iniciado, já começa esses efeitos de redução da pré e pós-carga. O BiPAP, além disso, ele reduz o esforço respiratório durante a inspiração, por ser binível, e a VNI comprovadamente reduz as taxas de intubação, reduz a pneumonia e a mortalidade e o tempo de internação no CTI. Não há, de acordo com o terceiro consenso de ventilação mecânica, não há diferenças em segurança ou eficácia no uso de BiPAP ou CPAP. Estamos autorizados a utilizar aquilo que sabemos utilizar melhor. Então, uma vez descartadas as contraindicações, a gente prontamente posiciona a interface no paciente, inicia com baixas pressões e vamos aumentando conforme a tolerância do paciente. No caso do uso do BiPAP, a gente começa com 12 centímetros de água de pressão inspiratória e 100 centímetros de expiratória, podendo aumentar até 18 e 15, respectivamente. Algumas considerações a respeito da VNI é que ela pode ser pouco tolerada porque a pressão respiratória na interface, ela além de dar a sensação de desconforto e claustrofobia no paciente, pode causar insuflação gástrica e o paciente até começar a vomitar por causa disso. 1/3 deles evolui com delírio e agitação e a intolerância à VNI é considerada falência e requer intubação orotraqueal imediata. Ou seja, eu coloquei essa imagenzinha aqui só para reforçar esse conceito de que o desafio na VNI está na tolerância à máscara. E a solução para isso é investirmos esforços agressivos para deixar o paciente o mais confortável possível. E como que a gente faz isso? Assumindo a liderança, usando técnicas de comunicação durante a crise,
permanecendo ali do lado do paciente, segurando gentilmente a máscara na face dele, sem prender com o cabresto inicialmente, só segura, vai conversando com ele, encorajando ele a cooperar, explicando na medida do possível, começa com pressões mais baixas e vai aumentando, porque isso é basicamente um ato de carinho com o paciente, porque o melhor para ele vai ser não falir na VNI e ter que ser entubado. Muitas vezes o paciente requer uma sedonalgesia para tolerar a VNI. Então, por um lado, a sedonalgesia em doses baixas, ela diminui o esforço respiratório, principalmente, e tem principalmente um efeito positivo se a tolerância à VNI estivesse sendo prejudicada por causa de dor ou ansiedade. Mas, por outro lado, a sedonalgesia pode precipitar a piora do padrão respiratório e até uma PCR. O risco-benefício é pouco estudado nos pacientes com insuficiência respiratória aguda em uso de VNI, mas aqui a gente trouxe alguns estudos. Esse daqui, por exemplo, é um estudo prospectivo observacional que buscou avaliar o impacto do uso de sedativo e ou analgésico na falência de VNI comparado com a ausência de drogas. Os resultados que ele trouxe foram: o uso de sedativo ou analgésico não teve uma relação estatisticamente significativa com falência de VNI. Por outro lado, quando os médicos utilizaram sedativo e analgésico, aumentou muito essa falência. Então, analgésico mais sedativo não está indicado no manejo da intolerância à VNI. Em relação ao tempo de permanência no CTI, sedativos sozinhos e sedativo mais analgésico, terapia combinada, foram associados a maior tempo no CTI, comparado com os pacientes que utilizaram só analgesia ou não utilizaram nada. E em relação à mortalidade em 28 dias, o grupo que teve a menor mortalidade foi aquele que não usou nenhuma droga. Ou seja, pode ser que o paciente precise usar? Pode, mas vamos tentar ao máximo evitar, porque isso aumenta a mortalidade em 28 dias, de acordo com esse estudo, que concluiu que não houve benefícios no uso de sedação ou analgesia na VNI, mas também a terapia com agente único não foi associada a efeitos adversos. O MIMO é um RCT publicado recentemente, em julho de 2022, que buscou comparar a eficácia e a segurança do uso da morfina versus o midazolam nos pacientes com edema agudo de pulmão, adultos que estavam em uso de VNI. Então, a eficácia foi avaliada em relação à mortalidade em 30 dias e não houve diferença entre morfina e midazolam. E a segurança foi avaliada com base na incidência de efeitos adversos graves, como PCR e choque, e concluiu que essa incidência de efeitos adversos foi menos comum no grupo midazolam. Ou seja, os benzodiazepínicos, eles são ansiolíticos, têm se mostrado alternativas seguras à morfina no edema agudo de pulmão. Um outro estudo, que foi uma RCT, uma revisão sistemática com meta-análise, avaliou 12 RCTs e buscou analisar a eficácia e a segurança da dexmedetomidina em pacientes adultos internados no CTI em uso de VNI devido a uma insuficiência respiratória, e eles queriam saber se a dexmedetomidina comparada com placebo ou outros sedativos teria desfechos clínicos melhores, e sim, teve desfechos clínicos melhores, reduziu a taxa de intubação, reduziu o delírio, reduziu o tempo de internação no CTI, porque comparado com o Propofol, por exemplo, o Precedex promove uma sedação e analgesia mais leve, sem causar depressão respiratória, previne o delírio e melhora a tolerância à VNI. Entretanto, não houve diferença na mortalidade e aumentou o risco de bradicardia e hipotensão, ainda que não tenham sido necessárias medidas mais invasivas para reverter esses efeitos adversos. Já a morfina, ela tem sido utilizada durante muitos anos, né, por causa do seu efeito venodilatador e redutor da pré-carga,
além de que ela reduz a ansiedade e a dor e, com isso, diminui o trabalho cardíaco. Ela pode ser útil nos casos onde é necessário o controle da dor, mas, por outro lado, a morfina pode causar depressão respiratória, piorando a hipóxia do paciente, que é uma coisa que a gente não quer no escape. E ela também pode amenizar a gravidade do quadro, porque ela mascara os efeitos do edema agudo de pulmão. Então, o paciente, às vezes, ele parece estar melhor do que ele realmente está. E aí o médico fica tendencioso a tomar medidas menos agressivas. A morfina também está relacionada a taxas maiores de admissão no CTI e ventilação mecânica, então seu uso permanece controverso e sem evidências no tratamento do edema agudo de pulmão. Entrando agora um pouquinho sobre o uso de diuréticos no tratamento do escape, em relação especificamente aos diuréticos de alça, é necessário a gente avaliar caso a caso, porque os diuréticos eles têm um início de ação de 30 minutos e um efeito máximo em 1h30 a 2 horas. No escape, a gente precisa de medidas que ajam antes de 30 minutos. Não dá para a gente esperar 30 minutos para ter um efeito ótimo. E, além disso, os diuréticos eles não têm atuação sobre a hiperativação simpática. Inclusive, eles podem até piorá-la porque eles aumentam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que entra na fisiopatologia do desenvolvimento do escape. Além disso, os pacientes com escape frequentemente estão euvolêmicos ou mesmo hipovolêmicos, e aí a gente não gostaria de uma diurese nesses pacientes hipovolêmicos. Porém, como o escape e o fosp, eles podem se sobrepor, ou seja, os pacientes podem estar no meio do caminho entre esses dois extremos, se houver dados na história clínica ou o POCO sugerir hipervolemia, o diurético sim está indicado. Não é que ele é contraindicado no escape, ele só não é a principal ferramenta no tratamento desse quadro. O IMCRIT, em relação ao controle da PA, ele ressalta que o escape é considerado uma emergência hipertensiva, no sentido que é uma hipertensão grave com lesão de órgão-alvo, mas que, diferentemente das outras emergências hipertensivas que a gente vê mais comumente na prática, aqui nós estamos autorizados a reduzir imediatamente a PA ao valor basal, porque a PA aumenta muito e muito rápido. Então, essa redução rápida da PA é indicada no tratamento do escape. Não existe um alvo bem definido, mas um alvo comum nos estudos é uma PA sistólica, uma redução imediata para menos de 140 milímetros de mercúrio. O nitrato é a grande estrela da nossa noite. Ele tem uma ação predominantemente venodilatadora, de redução da pré-carga e redução do trabalho cardíaco. Em geral, na angina refratária ao nitrato sublingual ou na emergência hipertensiva, habitualmente a gente utiliza doses de 5 a 10 microgramas por minuto, inicialmente com aumento gradual. Porém, o nitrato em doses maiores, acima de 50 microgramas por minuto, ele já tem uma ação vasodilatadora arterial, porque ele vai reduzir a pós-carga, que é o que a gente quer no escape, e melhorar a congestão pulmonar. Então, no escape, devido a essa atividade simpática intensa, o paciente vai estar veno e artério constrito, vai ter uma disfunção diastólica, e a gente quer reduzir a pós-carga para quebrar aquele ciclo de hiperativação simpática. Então, a gente já inicia com altas doses da nitroglicerina. Temos que ter cuidado com as contraindicações da nitroglicerina, por exemplo, os pacientes que têm histórico de hipersensibilidade ao uso do tridil, ou aqueles pacientes que dependem do retorno venoso para manter estabilidade clínica, por exemplo, na cardiomiopatia restritiva, no tamponamento cardíaco, ou no infarto de VD, ou até naqueles pacientes que usaram os inibidores da fosfodiesterase 5, né, nos últimos 2 dias, não está indicado a gente fazer o tridil, tem que ter certa cautela e lembrar dessas contraindicações. Coloquei aqui um esqueminha. A nitroglicerina, ela tem um início de ação rápido, até de 5 minutos, e um tempo de meia-vida de 1 a 4 minutos. A nossa diluição padrão é uma ampola que tem 10 ml em 240 de soro glicosado isotônico, e a solução final vai ter 200 microgramas por ml. Fiz umas continhas aqui e deixei só de colinha para a gente
ter gravado na nossa mente que 10 microgramas por minuto, que normalmente é a dose inicial para tratar a maioria dos quadros, não de escape, né, dos outros exemplos que eu falei, equivale a 3 ml hora na BIC. E que 200 microgramas por minuto, que é o que a gente comumente utiliza no escape, são 60 ml hora. Então, só para ter essa noção das doses. Esse artigo que a gente trouxe aqui, foi um ensaio clínico não randomizado, realizado no departamento de uma universidade de Detroit, e o que ele fez? Ele quis comparar o tridil em altas doses com o tridil em doses habituais nos pacientes com IC descompensada grave e hipertensos e que foram refratários a um trial inicial de tratamento da IC. Então, eles já haviam sido submetidos a O2, já tinham sido tratados com diurético e ainda assim estavam refratários. E o estudo buscou avaliar a eficácia, medida pela taxa de intubação em 6 horas, e a segurança, medida pela incidência de efeitos adversos em 24 horas, da infusão em altas doses versus infusão em doses habituais. A infusão, o grupo intervenção, então, ele foi submetido a bolos de 2 miligramas, de 3 em 3 minutos por 30 minutos, seguido de uma infusão em baixa dose de 0,3 a 0,5 microgramas quilo minuto. Isso num paciente de 70 quilos daria entre 2 e 4 microgramas por minuto. Versus pacientes do grupo controle, esses pacientes do grupo controle foram de dados obtidos por análise de prontuário, então esses pacientes já haviam sido tratados. E eles foram tratados com uma infusão de 30 microgramas por minuto. E o estudo concluiu que o grupo intervenção, que recebeu altas doses, teve menor associação com intubação, demanda de BIPAP e admissão no CTI nas primeiras 6 horas, e que a incidência de efeitos adversos foi incomum. Então, 1 de 29 pacientes teve uma hipotensão sintomática, mas que foi rapidamente resolvida com a infusão de 500 ml de cristalóide. É um N pequeno, como a grande maioria dos estudos, mas são as evidências que nós temos disponíveis para poder entender um pouco melhor desse manejo. A maioria desses pacientes do grupo intervenção recebeu, então, 3 bolos, total de 6 miligramas, e a dose média total de nitroglicerina acumulada foi de 6,5. Só para eu ter um pouco de noção, assim, o que é uma alta dose de tridil. Diversos outros estudos mostraram alternativas a outras formas de realizar, né, esse tratamento em altas doses, que é bolos de 5 a 1.000 microgramas infundidos ao longo de 2 minutos, seguido de infusão de 100 microgramas por minuto, que seria 30 ml hora na nossa diluição, com titulações subsequentes, objetivando melhora clínica e redução da PA sistólica abaixo de 140, e todos eles mostraram que hipotensão foi incomum e todos os casos foram resolvidos com infusão de cristalóide e interrupção transitória da infusão de nitroglicerina. Esse outro artigo foi um estudo prospectivo observacional, publicado também na Índia em 2021, e ele buscou mostrar a viabilidade e a segurança do Escape Treatment Protocol, que é um protocolo que eles criaram. Então, eles selecionaram pacientes que preenchiam critério de ser hipertensiva extrema, também tem um N pequeno, foi de um centro único, e os pacientes, o perfil deles em geral era insuficiência respiratória de instalação em menos de 6 horas, frequência respiratória aumentada, desaturação, surto simpático, PA sistólica acima de 160. O objetivo primário foi avaliar essa viabilidade e a segurança, né, da nitroglicerina em altas doses e da VNI no tratamento do escape, e o objetivo secundário foi estimar a dose média do bolos e das taxas de infusão e a relação dessas taxas com a pressão sistólica. Nesse estudo, eles excluíram pacientes que tinham contraindicação ao uso do tridil, pacientes que tinham contraindicação ao uso da VNI, aqueles que chegaram com síndrome coronariana e tinham demanda de intervenção imediata, os pacientes tiveram em PCR. E, curiosamente, como eu já havia falado sobre aquela causa subjacente, 76% desses pacientes tinham hipertensão e a maioria deles se apresentou no período noturno.
Então, vigia aí, se você está dando plantão noturno na sala de emergência, é bem provável que você pegue um escape. Isso reforça a nossa necessidade de melhorar o controle pressórico dos pacientes no período noturno, né, ambulatorialmente falando. Esse protocolo, então, ele começa com infusão em bolos de nitroglicerina, que varia de 600 até 1.000 microgramas, e ela varia de acordo com a pressão sistólica. Então, no paciente, por exemplo, com 180 de sistólica, a gente vai dar um bolo de 800 microgramas, seguido de uma infusão que começa já a 100 microgramas por minuto. A colinha aqui do lado, para a gente ver que 100 microgramas por minuto equivaleria a 30 ml hora. A gente deixa ali 30 ml hora infundindo ao longo de 10 minutos e reavalia o paciente. Deu 10 minutos, a PA está reduzindo, a gente mantém essa infusão a 100 microgramas por minuto. Depois de 10 minutos, se a PA estiver mantida ou aumentando, a gente vai aumentando a infusão de 20 em 20 microgramas por minuto a cada 10 minutos, até que a PA comece a cair. E uma vez que a PA comece a reduzir, a gente vai manter naquele nível até a resolução dos sintomas, que é a sistólica menor do que 160, o paciente referindo uma melhora subjetiva da dispneia, redução da frequência respiratória, e aí vamos começar a reduzir de 20 em 20 microgramas por minuto a cada 10 minutos e interromper a infusão. Simultaneamente, a gente vai começar a VNI. Esse artigo ele usou exemplo mais do BiPAP, falando que a gente pode começar com uma pressão inspiratória de 12 e uma expiratória de 6, e ir aumentando se o paciente for tolerando e se o paciente necessitar. Caso o paciente não tolere a VNI, nesse estudo, eles utilizaram opioide em dose baixa e alguns pacientes faliram e precisaram ser intubados imediatamente. Eu tirei foto do ventilador lá do CTI, só para a gente ver como é que vai montar. Então, você liga lá o ventilador. Esse ventilador especificamente tem o modo VNI, então a gente clica em modo, seleciona o VNI e vai aparecer essa tela. Aqui no canto inferior esquerdo está a PSV, que é, no caso, a pressão inspiratória. Coloquei a máxima, estava sem paciente nisso, viu, gente? Era só o ventilador. Então, eu coloquei a máxima de 18 e a máxima de pressão expiratória, que no caso é a PIP, de 15. Então, é nesses parâmetros que a gente vai mexer para fornecer a VNI para o paciente. No ventilador que não tiver o modo VNI, a gente utiliza o modo suporte, que a única diferença é que ele não vai ter uns outros parâmetros que o VNI tem, como, por exemplo, controle da frequência respiratória, o tempo INS e ES. E aqui no modo de suporte, a gente vai poder mexer na pressão inspiratória e na pressão expiratória. A título de curiosidade, para você utilizar o CPAP, você zera a pressão inspiratória, que no caso aqui é a PSV, e deixa só a pressão expiratória. Os artigos falam que a gente pode começar com 6 e ir aumentando até 12, se a gente quiser utilizar o modo CPAP. Mas não tem diferença de eficácia nem segurança entre os dois, BiPAP ou CPAP. Então, os critérios de resolução, como eu falei, é pelo menos 2 desses seguintes, e o artigo, no estudo, eles mantiveram o paciente em observação por 2 horas após a resolução do quadro, e depois que o paciente já tinha interrompido a infusão de tridil, eles reintroduziram os antipertensivos orais de uso habitual ou um IE-cobrar nos pacientes que não utilizavam nada. A dose média do bolus, que era um objetivo secundário, né, do estudo, era avaliar essa dose média, foi de 872 microgramas. A dose máxima de infusão foi de 60 ml hora, que na nossa diluição padrão seria um equivalente, e a dose média acumulada foi de 35 miligramas, é bastante coisa, assim. Dos resultados, desses 25 pacientes, não ocorreu hipotensão com bolus. 2 dos 25 tiveram hipotensão transitória durante a infusão, mas que foi responsiva a fluido. E esses pacientes que tiveram hipotensão, provavelmente eles já estavam hipovolêmicos devido ao uso crônico de diurético. Isso reforça a importância da gente fazer o POCUS na admissão para ver se eles têm sinais de sobrecarga de volume. 12 pacientes precisaram de dose baixa de opioide para tolerar a VNI,
Dos 25, só um precisou ser entubado. A maioria deles teve resposta, melhora clínica de 3 a 6 horas, e 24 deles, exceto o entubado, né, 24 receberam alta para casa após 15 horas. Então, se você está de plantão invertido, de noite, depois está 12 horas durante o dia, você pegar um paciente com escape na madrugada, você vai dar alta para casa para esse paciente se você tratá-lo adequadamente. Esse outro estudo, bem interessante, é um relato de caso, na verdade, avaliou 4 pacientes que foram efetivamente tratados com altas doses de infusão de nitroglicerina. Eles tinham, né, edema agudo de pulmão hipertensivo. O estudo buscou descrever a segurança e efetividade desse protocolo, reforçando que a ventilação com pressão positiva, ela tem um efeito na redistribuição de fluidos alveolares, e a nitroglicerina tem um efeito sobre o tônus vascular arterial quando administrada em altas doses, de modo que a VNI com a nitroglicerina em altas doses tem um efeito sinérgico no tratamento do escape, sendo o grau de recomendação B no tratamento da IC aguda com dispneia. Dos 4, todos se recuperaram, e um, inclusive, é o único caso registrado na literatura, não demandou nem mesmo VNI. Ele resolveu só com altas doses de tridil, chamando atenção para a importância do tônus arterial na fisiopatologia do escape. Esse estudo de corte retrospectivo é a evidência mais robusta que a gente tem até o momento, que avaliou 395 pacientes. Em geral, a ICA aguda hipertensiva ela é tratada com nitroglicerina em infusão contínua, porém, esse uso ele tem sido associado a altos custos em saúde e muito tempo de internação hospitalar. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar o impacto da terapia em bolos na utilização de recursos, na admissão no CTI e no tempo de internação hospitalar, e o desfecho primário foi avaliar exatamente a admissão no CTI e esse tempo de internação. Eles acreditavam, né, eles aventaram a hipótese de que o bolus versus a infusão contínua teria melhores desfechos nesse sentido. Eles dividiram os pacientes em 3 grupos: aqueles que haviam sido tratados somente com bolos, aqueles que haviam sido tratados somente com infusão e aqueles pacientes que receberam uma terapia combinada com as 2 modalidades. Concluíram que, nos pacientes que foram tratados somente com bolos, eles tiveram menor taxa de admissão no CTI e menor tempo de internação hospitalar, em relação ao grupo que recebeu somente infusão e o grupo que recebeu uma combinação de ambos. O grupo bolos e o grupo infusão tiveram taxas semelhantes de intubação orotraqueal e não houve diferença significativa no tempo específico de internação na sala de emergência, nem especificamente no CTI, entre os 3 grupos. E com relação aos efeitos adversos, hipotensão, complicações neurológicas e OT foram eventos raros nos 3 grupos. Todos eles tiveram baixa taxa de incidência de hipotensão, sendo que o grupo combinação teve a maior taxa, o grupo bolos foi maior do que a infusão do grupo que recebeu infusão contínua, e a mortalidade intra-hospitalar foi semelhante nos 3. Ou seja, o grupo bolos teve uma pequena taxa de incidência de hipotensão, mas, por outro lado, foi associada a menor taxa de admissão no CTI e menor tempo de internação hospitalar. Sei que vocês estão cansados, mas vamos lá para as conclusões. O escape, então, só uns take-home points. Um subgrupo da ICA aguda hipertensiva grave, marcado por uma pós-carga patologicamente aumentada devido à vasoconstrição sistêmica e hipertensão. Ele também tem na sua fisiopatologia uma redução da capacitância venosa, com redirecionamento do fluido corporal, né, para os pulmões. Também tem um surto simpático com rápida progressão dos sintomas, e essa apresentação hiperaguda requer da gente uma intervenção imediata devido a essa estreita janela terapêutica.
É importante a gente buscar na história clínica e no exame físico sinais e sintomas de IC ou de infecções para a gente fazer diagnóstico diferencial, por exemplo, com edema agudo de pulmão não cardiogênico. E uma vez que o diagnóstico é essencialmente clínico, nós estamos sujeitos a erros de classificação do paciente. Então, temos que sempre reavaliá-los para ver se a impressão inicial está realmente se comprovando verdadeira. Os exames complementares não são necessários para o diagnóstico, mas sim ajudam a entender o que pode estar acontecendo, pode ajudar nos diagnósticos diferenciais, como o ECG, raio-x, o eco, o BNP. Lembrando que no paciente crítico, o diagnóstico muitas vezes é simultâneo ao tratamento, não dá tempo da gente esperar o resultado dos exames para começar a tratar. E o tratamento, uma vez que a gente descobre o trigger, ou então a causa subjacente, o tratamento tem que ser direcionado a esses dois componentes do desenvolvimento da síndrome. O tratamento do escape, então, com altas doses de nitroglicerina, parece promissor e viável, de acordo com esse artigo de revisão indiano, porém ele ressalta que são necessários estudos randomizados, duplo cego, para definir melhor a utilidade clínica. O artigo do Escape Treatment Protocol, ele reforça que o diagnóstico é clínico, e mais que a identificação precoce e o tratamento imediato são as chaves, né, para reduzir a morbimortalidade nesse grupo de pacientes. O Escape Treatment Protocol, que é VNI com altas doses de nitroglicerina, se mostrou uma estratégia eficiente no tratamento do escape, porque além de reduzir a pré e pós-carga, melhora o esforço respiratório e reduz a taxa de intubação orotraqueal. Altas doses de tridil mostraram melhor desfecho do que doses habituais, menores do que 50 microgramas. Porém, é necessário um estudo com follow-up mais prolongado para avaliar efeitos adversos a longo prazo das altas doses do tridil, que é uma coisa que os estudos não avaliaram, e também recidivas dos sintomas, mais a longo prazo mesmo, porque esses estudos, em geral, observaram os pacientes por 6 a 24 horas. Esse relato de caso, ele defende que a nitroglicerina em infusão prolongada em altas doses pode ser segura e eficaz no tratamento do escape. É uma alternativa eficaz ao regime em bolos, porque uma vez que você está com a nitroglicerina na BIC, você tem o paciente mais na mão, porque você pode titular de forma rápida conforme a resposta clínica. Mas que também maiores estudos, né, estudos multicêntricos, prospectivos, duplo cego, randomizados, são necessários para comparar melhor a eficácia do bolus versus infusão contínua de nitroglicerina em altas doses. Esse outro artigo, ele, por outro lado, defende que o regime de bolus pode ser usado, né, com segurança tanto sozinho quanto em combinação, mas que em bolus intermitente, os pacientes tiveram menor admissão no CTI e menor tempo de internação hospitalar quando comparado com aqueles que receberam infusão. No caso da ocorrência de complicações neurológicas, cardiovasculares, a nitroglicerina permanece sendo o vasodilatador de escolha devido ao seu menor tempo de meia-vida, que dá para a gente interromper a infusão na ocorrência de hipotensão, por exemplo. E, para finalizar, o IMCRIT traz aqui para a nossa aula que a insuficiência respiratória aguda, qualquer modalidade de insuficiência respiratória aguda pode levar à angústia e hipertensão e que, portanto, insuficiência respiratória aguda com hipertensão não é sinônimo de escape. É razoável a gente iniciar o tratamento para o escape simultaneamente à investigação, sendo que a primeira linha de tratamento é maximizar as pressões na VNI e maximizar a infusão de nitroglicerina. A nitroglicerina em bolos foi demonstrada como sendo uma terapia segura, inclusive no atendimento pré-hospitalar, e um marco muito importante no tratamento do escape é que os pacientes apresentam uma melhora clínica rápida. Tanto é que, na ausência dessa melhora clínica rápida, a gente precisa considerar outro diagnóstico, como, por exemplo, uma síndrome de desconforto respiratório agudo, e até mesmo outros problemas mais graves subjacentes, como um IAM que demande intervenção específica para o tratamento. É isso, essas são as referências, posso deixar disponibilizada para vocês depois. Obrigada.
Muito bem, Esmeralda. Como sempre, fazendo uma aula riquíssima, né? Com Obrigada, Nath. certeza um preparo gigante antes do soube externar isso para todo mundo, né? Se você quiser parar de compartilhar sua tela, convidar todo Ah, mundo tá. para abrir as câmeras para a gente ver se tem dúvidas, comentários. A Sara já pôs um comentário aqui, parabenizando. Obrigada, Sara. A Esther também está parabenizando. A Andressa. Acho que a gente não Não tô tem. vendo apare- A gente não te ouviu, Meu- não, Bernardo. Não me ouviu? Agora sim. O meu vídeo, acho que tá. Você travou ele, Nath. Você não está deixando eu abrir, não. O Esmeralda. Não, fui eu. Eu desligo o vídeo de todo mundo. Aí, ó, pede para começar o vídeo. Olha se dá. Deu. Esmeralda, parabéns, viu? Foi um brilho de aula, delicadeza na forma de explanar um tema que se mostrou cativante, né? Para a gente, assim, a gente ter tido esse interesse em levantar o material e tudo. Tivemos ainda material de última hora que ainda não coube na aula, né? Então, ainda tem Ficou faltando algumas coisas. uma revisão não sistemática e essa elegância na apresentação, ela, graças a Deus, corresponde à sua elegância como médica. Meus parabéns mesmo, viu? Muito Obrigada, bom. Vence, pela orientação. Assim, obviamente eu não teria conseguido fazer nada disso, né, sem a sua ajuda na busca dos artigos, no reforço das evidências. E, bom, a aula é nossa, eu te agradeço pela sua orientação também. Eu que agradeço mais uma vez para a gente fazer uma aula junto, que é muito bom, muito legal. Um prazer. Parabéns mesmo do fundo do meu coração, viu? Obrigada. Doutor Frederico, você não vai perguntar nada não, rapaz? Cara, acho que não, a Esmeralda ela conseguiu traduzir muito bem assim algumas até dúvidas assim, que eu tinha em relação, por exemplo, ao que eu já tinha visto algumas pessoas fazendo algumas doses de analgésicos, sedativos, né? E realmente eu achei que ela conseguiu explanar bem, né? E conseguiu trazer as dúvidas às vezes que a gente tem. A gente consegue associar, por exemplo, o midazolam como um cheirinho de morfina e tudo mais, ou se a gente faz um ou outro. Acho que ela colocou alguns limites que às vezes a gente pensa em ligar, né, fazer um escape rápido e não pensa em colocar, às vezes, limites pressóricos, né, busca de alvos pressóricos em alguns casos, só vendo que a pressão está reduzindo, e também em relação aos critérios de resolução lá, que são bem importantes, né? Às vezes a gente fica caçando, eu estava até me atentando para isso, caçando aquela sistólica de 140, sendo que uma pressão sistólica de 160 lá já seria, né? Um critério de você se considerar como resolutivo, assim, né? Uhum. Então, bem-vindas as considerações da Esmeralda. Isso aí. Doutor Esther, algo a comentar, doutor Esther? Ei, Bernardo, boa noite aí, pessoal. Só parabenizar mesmo a Esme. Nossa, a aula foi maravilhosa, muito didática, muito objetiva, muito bom. Parabéns vocês dois. Obrigada, Esther. Eu queria que a Sara comentasse, porque eu fiquei muito curiosa dela contando hoje lá no Poli sobre o paciente com escape que ela atendeu. Eu, particularmente, não tive o prazer de ver um escape melhorar. E aí eu queria que você comentasse, Sara. Você viu um escape piorar? Não, nunca vi um Tá bom. escape. Não,
Então, nossa, a aula foi, assim, sensacional, sensacional, sinceramente. Assim, eu acho que vocês tiraram leite de pedra com esse tanto de material que vocês trouxeram, sabe? Principalmente com relação a essas ponderações com as doses, né, da nitroglicerina que a gente começa, né? Porque são doses, como diriam na UCLA, deselegantes, né, de nitroglicerina. E, assim, perceber o perfil de segurança da droga, mesmo a gente fazendo ela numa infusão inicial, às vezes, de 150 ml de solução padrão, né? Os estudos foram muito diferentes entre si, mas, assim, perceber que igual a Clarice falou, né? Go high, go home, né? Já pode começar mais alto, né? A gente talvez não vá ter essa resposta agora de cada paciente vai ser um paciente mesmo, mas eu acho que a gente já pode pensar nesse perfil de paciente em começar doses mais elevadas e manter infusões maiores, reavaliando esses pacientes, né? Mas esse paciente do escape que eu atendi, eu fiquei relembrando dele durante a sua aula, sabe? E eu tinha até umas considerações para fazer, porque foi um caso que deu muito certo, só que o paciente chegou realmente numa condição assim, foi mais súbita, mas ele estava numa insuficiência respiratória muito grave, assim, chegou saturando 70, gelado, vasoconstrito, 250 de sistólica, linha B, né, até ápice e tudo mais. E quando reconheci, comecei o tratamento, só que ele não tolerava VNI. E aí ficou aquela coisa, eu conversei com a física, ela falou, mas ele não está tolerando a VNI, tem que entubar. E aí entrou um grande lance que eu acho que é uma ponderação que a gente tem que fazer. Porque a gente fica pensando assim, eu não posso dar sedativo para esse paciente, algum tipo de sedação, porque eu posso piorar o padrão respiratório. Mas, ao mesmo tempo, se eu não faço VNI nesse cara, mesmo que seja para pré-oxigenar, ele vai parar durante uma intubação. Então, uma sedação em dose muito baixa, e aí, particularmente nesse caso, eu fui titulando morfina de 2 em 2 miligramas, 8 miligramas eu acho muita coisa para dar de cara, essa sedaçãozinha em dose baixa me permite começar uma VNI, mesmo que seja por 3 minutos, como pré-oxigenação com pressão positiva para esse cara. E aí me dá um pouco mais de segurança para entubar. Esse cara respondeu muito bem, né? Deu muita sorte. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, porque às vezes, assim, é uma coisa que vai funcionar. Eu vou garantir a pré-oxigenação daquele paciente, só que vai acabar que ele vai resolver tão bem com a VNI que eu vou evitar uma intubação. Então, assim, eu lançaria a mão de uma sedaçãozinha em dose baixa quando preciso, com certeza. Eu não acho que você deu sorte, não. Acho que você foi guiada por uma... na hora certa, foi tudo na hora certa. Você foi guiada pelas evidências que a gente tem, né? Na época era menos ainda. Foi imagino. mesmo, né? O Scott, ele é bem pioneiro nesse assunto, né? Eu estava até conferindo aqui, o primeiro podcast do Scott Lang foi sobre isso, né? Em 2009. Foi lá? Menos 2010, né? 2009. E aí eu lembro a época que eu era residente, um R2 da clínica que estava dando plantão no CTI, porque tinha faltado um plantonista, e ele pediu licença, assim, tipo, pediu licença aqui, posso fazer um negócio que eu escutei num podcast aqui com esse paciente? Aí naquela época ainda era assim, que podcast? O que é isso? Podcast. E aí ele fez, deu super certo, era o Matheus Bernardo. Matheus, que foi fazer intensiva lá em São Paulo, nunca mais voltou. Então, tem muito tempo que a gente, que o Scott fala sobre isso, né? Mas que a coisa está ficando mais normal de saber identificar e saber como fazer, tem pouco tempo, né? E acho que é com a crescente valorização da medicina de emergência mesmo que a gente tem falado mais sobre isso. E a gente tem que ter o outro cuidado, né? Que a Esmeralda até citou ali, de não achar que tudo é isso. E não achar que o paciente chegou hipertenso e com angústia respiratória, que já vai ser escape, porque só você vê, né? Não pode virar modinha. O Léo sempre falou muito isso, né? A gente tem o FOSP lá, que a gente sempre tratou FOSP, não sabia nem que chamava FOSP, né? E agora só porque tem o escape, que nem é tão novo mais, por ver aí, né? Já tem 13 anos que já o Scott já defende e traz essa ideia, e agora que a gente
Agora que tem muita gente ficando empolgado com isso, mas não é para empolgar para mais, né? Eu acho que você teve esses cuidados de trazer essa reflexão aqui para o tema. São pacientes até certo ponto raros, né? Assim mesmo, assim, não é aquela coisa de aparecer toda hora mesmo, não. Mas assim, a maravilha que foi, assim, quando eu tive conhecimento do Julinho, assim, pela primeira vez sobre protocolo Escape, e aí fui me interessando sobre o tema e eu quase que eu torci. Tem bom de tratar mesmo, assim, quando dá certo é muito gostoso. Né? E eu contei até para a Sara hoje esse caso, assim, o primeiro, contei para a Esmeralda também, obviamente. Ele chegou, tinha 260 dessa história, completamente vasoconstrito, assim, ao ponto de ter até mesmo assim, um pouco de livedo mesmo, sabe? Assim, zero de edema e sudorético, extremamente desconfortável, esse padrão total aí que a Esmeralda expôs. Na hora, eu estava na UPA, né? E já na geração sem fisioterapia, né, pós pico da pandemia extremo, né, que a gente tinha feito 24 horas lá, o respirador não calibrou, parava no 21%, trocamos e tal e tudo mais, enquanto eu tinha colocado o Tridil a 30 ml hora, quando eu vi que aquilo não estava dando muito certo, tinha um aporte O2 ali, e eu coloquei o Tridil a 100, pela primeira vez que eu fiz isso na vida, né? E nesse meio tempo eu falei, ó, toma conta aqui rapidinho, e liguei pro Douglas, para baixo, lá pro poli, o Douglas falou, troca a válvula respiratória, provavelmente é ela, normalmente é o problema comum que a gente detecta de cara. Troca uma válvula respiratória, calibrou o respirador, mas quando eu fui colocar o senhor na VNI, mas ele tinha melhorado foram 5 minutos de intervenção, ele tinha melhorado de uma quantidade tão absurda, que ele ajudou a passar para a máquina espontaneamente, conversou comigo, eu perguntei para ele, falei, olha, você já fez isso aqui? Ele falou assim, já, e eu até quero. Uhum. E foi uma VNI, quase uma VNI eletiva, assim, entendeu? Assim, ele estava muito avançado assim, na resolução do problema agudo dele quando foi para a VNI. Acabou que foi um senhor que tem a Esmeralda citou isso brevemente, né, que é uma ponderação importantíssima tanto que a gente está falando de alta no dia seguinte, né, alta muito precoce de um paciente que tem esse evento dramático, assim, resolvido de forma adequada, e isso me lembrou de uma ponderação importantíssima que eu acho que está no INCRIT mesmo, né, Esmeralda? Você me ajuda aí a lembrar onde que está esse ponto, que aquele famoso e até certo ponto chato, né? Porque prolonga demais há quanto tempo o paciente na sala, né, de emergência ou no CTI, que é o tal do desmame do Tridil, né? No escape, o foco realmente, a não ser que haja uma causa subjacente ou seja um escape de proporção mais dantesca, a gente vai conseguir devolver aquele paciente para a condição de base, em um tempo hábil. Então, aqueles pacientes que não começam a ficar hipotenso com a infusão do Tridil, mesmo você vai reduzindo, vai ficando hipotenso, você tem que suspender o Tridil e reintroduzir a droga oral, observar, provavelmente é o paciente que não tendo nada laboratorial, eletrocardiográfico, e radiológico, ao poucos que o mantenham lá, é o cara que provavelmente vai migrar para alta. Esse paciente não entra em desmame. O desmame, com a introdução de droga potente, por exemplo, clássico de mononitrato desorbida com hidralazina, ou outro vasodilatador de escolha, eles levam os pacientes à hipotensão. É uma hipotensão que você já não está mais titulando, né? Você não está mais com o Tridil na mão para resolver. Então, o paciente que consegue resolver e sair do Tridil rápido
ele não é para fazer desmame, né? Esse paciente é para entrar na hora adequada com a terapia oral, com base no comportamento hemodinâmico dele. Isso eu acho uma consideração assim, sensacional, né? Porque a gente está acostumadíssimo a ver o tal desmame do tridil lentíssimo, 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 muitas vezes de forma de 2 dias, né? Desmame do tridil, assim, pega o paciente no CTI, você desmamou 50%, às vezes você volta no dia seguinte e está exatamente com a mesma fusão. E isso é uma coisa que não acontece no escape. Muito bom. Prazer. E a outra coisa legal, assim, que são esses dados de segurança, né? Porque quando a gente ouve falar pela primeira vez, você pegar uma pessoa aí de 80 quilos, né? A gente está falando de uma infusão de nitroglicerina que pode chegar a 240 ml hora, né? Eu cheguei a 100, né? Não sei se alguém já chegou aos 240 ou mais. Pessoal, uma colega que eu adoro, eu saí do poli e fui dormir na UPA. E chegando lá, tinha um escapezão lá quando eu fui pegar a roupa de cama. Eu falei, uai, vamos embora aqui. Estava até com um colega da CARD e ele falou, não, essa dose pode chegar até bem mais. Estava o 30 lá. E eu falei, não, tenho medo de fazer uma infusão maior. Eu falei, vamos fazer para você ver como é que esse negócio funciona de forma maravilhosa? E, claro, né, azar da dormida, vamos ficar lá tratando o escape e em meia hora estava uma pessoa já migrando para catéter nasal, o tridil já em queda franca, o tridil que chegou a 120 e medo perdido, né, da colega para todo sempre, provavelmente, né, sem o frenesi de taxar todo mundo de escape, mas bem identificado. Que coisa prazerosa que é, tanto quanto é a VNI para outros quadros, né, como DPOCs. Eu, particularmente, nunca entubei um paciente com DPOC, né, sempre consegui resolver os pacientes com VNI. VNI realmente é um ato de amor, né? Aquele quadrinho que a Esmeralda coloca lá é muito importante. Colocar um cabresto ali naquele paciente angustiado, de cara, e já, mas se a gente coloque lá, né, no nosso serviço, a gente coloca fralda, com toda a proteção e tudo mais, mas não, acho que os primeiros instantes tem que ser de conversa, adesão, né? Coisas que a Esmeralda pontuou muito bem na aula também, para que ele sinta aquela melhora, aceite a VNI, enquanto a nitroglicerina está fazendo o seu efeito, e ele aceite bem a VNI, e aí sim, o cabresto vai entrar tranquilo e ele vai cruzar a perninha e ficar lá na VNI pelo tempo necessário. É um aprendizado muito legal, assim, eu achei uma das coisas mais legais que eu aprendi nos últimos anos, assim, de fato, assim, né? Motivação de eu ter proposto para Esmeralda a gente apresentar esse tema foi o fascínio que me causou a resolução dos casos. E até comentei com a Sara, que não lembro quem atendeu, acho que foi o Miguel, que ele não demandou VNI também não, ele completa o segundo caso na Esmeralda, porque era o único que a gente tinha encontrado aí na... Então é o segundo caso. E tem um caso lá do Poli que ele não chegou na VNI, ele ficou na nitroglicerina e resolveu muito rápido e não teve papel para VNI. Né? Quase foi na linha desse senhor, né? Só que o meu não, o meu dependeu mesmo, assim, precisava de mais coisas. Esse não, foi um paciente que se livrou mesmo, foi muito. É um caso muito, muito legal, muito legal. As coisas prazerosas que a gente tem para fazer, né? Na medicina de emergência. Bem. Acho que se não tiver mais nenhum comentário, nós já perdemos quase 50% de audiência aqui. Ou vai sair, né? Mas muito bom, muito bom. Vamos ter agora uma semana praticamente só, né? Quinta-feira vai ter atividade, semana que vem é uma semana de recesso aí para a gente dar um reset e reenergizar aí para voltar ano que vem com mais aulas top como essa. Beleza? E cada vez, a gente tinha muito colega aqui de outras instituições, né? Obrigado a todos pela presença.
né? Inclusive chefe de serviço, né? Ser presente aqui, o Armando e tal, e tudo. Essa quórum, né? Assim, de presença em aula é muito importante, né? Assim, acho que é uma atitude que sempre foi sagrada no Odilon, né? Assim, perder aula era algo absolutamente proibitivo, né? E não é à toa, né? Porque isso é uma multiplicação de conhecimento. Assistir a aula depois, talvez não tenha tanto impacto quanto tem agora, a dúvida não vai ser a mesma, a troca de ideia que tem depois pode não ser a mesma. Muito ruim ver uma adesão menor, né? Acho que a adesão a gente tem que buscar no próximo ano que a sessão didática, mais que você avise e tudo mais, arrumar um formato de convite, de sedução mesmo, que isso é uma tarefa obrigatória, né? Assim, não tem como a gente perder esse naipe de aula igual esse que a Esmeralda fez, né? Igual as várias outras que a gente assiste toda semana. Não consigo entender perder uma aula dessa. Eu tenho 50 anos de idade e não... Se eu perco essa aula, eu estou de plantão no Horizonte na terça-noite. Assim, infelizmente, aquele lugar não permite que eu assista a aula.